nós temos dois tipos de pessoa. Nós temos aquelas pessoas que são consideradas imparáveis, incansáveis, totalmente ativas. São pessoas que não veem o momento de começar as coisas. Então estão sempre começando muitas coisas, nem sempre finalizam, mas estão sempre começando, estão sempre com um plano de ação, alguma coisa. Então você pensa assim, puxa, essa pessoa ela é imparável, ela é incansável. Por quê? Porque a filosofia dela, somada à natureza dela, ela está muito voltada para produtividade, para a capacidade de gerar alguma coisa, para a forma como ela produz as coisas. Isso é primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa são aquelas pessoas mais frágeis, mais vulneráveis a determinadas coisas. São pessoas que não são imparáveis, sequer incansáveis. São pessoas que respeitam o próprio limite. Isso são filosofias. São tipos de filosofia que a pessoa escolhe de acordo com a sua natureza, de acordo com as suas habilidades, suas capacidades, da forma como ela vai agindo dentro do mundo. A diferença é só uma, é que quando vem alguma coisa fora, isso é, alguma coisa de fora, alguma coisa da vida, que vem como um impacto dentro da história dela, alguma coisa de fora adentra a vida dela e dá-lhe impacto, seja no seu coração emocional, seja na sua mente, seus ideais, seus valores, sua forma de pensar, seja até mesmo no seu corpo físico, como, por exemplo, uma epidemia. Ou pode ser uma epidemia, pode ser um acidente, pode ser uma falência, pode ser um desastre, tanto faz. Qualquer coisa que aconteça com a pessoa, ela sempre vai ter um impacto em alguma área energética dela, isso é, a sua área espiritual e emocional, a sua área mental, racional, a sua área física, os seus valores, as suas limitações em relação às coisas. E o que acontece? Ela começa a perder a sua filosofia de vida. E quando ela perde a sua filosofia, ela perde o seu referencial. É como se os seus valores começassem a mudar. As suas virtudes não pudessem ser aplicadas ao longo do dia a dia. Então, ela se sente, primeiro sintoma, desorientada. Ela não sabe exatamente como agir. Então, uma pessoa desorientada, imagine uma pessoa desorientada, ela não sabe exatamente para onde ir. É como se ela tivesse levantado uma perna, mas ela não sabe aonde colocar o pé, ela não consegue enxergar o caminho. Ela fica completamente perdida, isso é, desorientada. E por não saber exatamente qual é o próximo passo, aonde ela deve apoiar a sua base, a sua firmeza, a sua segurança, ela começa então a ficar com o seu estado interno sempre em sofrimento. Algumas pessoas não, quando recebem o impacto da vida, a primeira coisa é falar, não, isso eu aguento, pode vir que eu mato no peito, pode vir que eu seguro esse impacto. Geralmente são os imparáveis, são os incansáveis. É o tempo do incansável, do imparável, que ele dura um pouquinho mais, mas geralmente ele para, ele cansa. Então você tem pessoas que, ao receberem o impacto, elas se tornam desorientadas. Algumas pessoas falam, não, deixa que eu aguento, mostrando uma resistência, talvez até uma ilusão em relação àquilo. Geralmente ela tem uma filosofia, ou pelo menos um discurso sobre superação. Não, vamos mudar, vamos superar, vamos fazer acontecer. Se você pegar uma pessoa, uma única pessoa, ela vai ter vários impactos ao longo da sua história. E se você pegar o mundo, a humanidade, você vai ter também vários impactos, como epidemias, catástrofes, desastres, maremotos, terremotos. Você vai ter vários impactos dentro da sua vida, dentro da vida da humanidade. Também inclui isso a guerras. E o que acontece? Geralmente as pessoas ficam no início desorientadas, algumas falam, não, isso não vai acontecer, não é bem assim, isso é boato, e outras tentam, depois de um tempo, quando veem que o impacto já aconteceu, ela então começa um momento de superação. E nesse momento de superação é o momento em que as pessoas começam a olhar uns para os outros. Você começa a olhar o seu vizinho, o seu parente, é o momento em que você olha qual foi o tamanho do estrago que aconteceu com aquele impacto, seja na sua vida, na sua história, seja na história das pessoas que te cercam. Então começa um processo natural, não só da sua superação, mas também da colaboração, onde você, tentando se superar,
ou até mesmo tentando não olhar o estrago que está no coração, na mente, na vida, tenta então colaborar. Isso é, colaborar que eu falo você começa um processo de doação, um processo de compartilhar coisas. Você vê hoje em dia as pessoas que têm, antes forneciam, talvez cobrando, hoje em dia as pessoas estão compartilhando, estão doando, estão dando descontos, ou então estão oferecendo alguma coisa para o coletivo de uma forma gratuita. Algumas pessoas estão pensando agora, estão preocupadas em como compartilhar o que ela tem, o que ela é, o que ela possui e dividir com as pessoas ao redor. Esse momento é o momento da colaboração. É o momento em que as pessoas trabalham mais com a doação. O que você pode doar para aquele que tem menos? O que você pode doar? É conhecimento? É alguma coisa material? Porque quando tem alguma coisa material é de imediato. A pessoa está com frio, dá um casaco. Está com fome, dá comida. Porém, quando o clima muda, aquele casaco perde a utilidade. Depois de algumas horas, aquela comida vai passar o efeito e a fome vai voltar. Então você vê que algumas doações físicas, elas têm um tempo de duração, um tempo de aproveitamento. Você pode também doar o seu ouvido, a sua boca, o seu conhecimento para ouvir pessoas que estão passando por um momento de dificuldade. Você pode falar alguma coisa de acordo com a sua filosofia, se a sua filosofia não foi abalada, por exemplo, por esses impactos que a vida oferece. Aí sim você pode compartilhar, você pode doar, enfim, você pode colaborar. Agora, se você doar a sua filosofia, se você ensinar alguma coisa para alguém, se você confortar alguém, o coração da pessoa, a alma daquela pessoa, e mostrar para ela um pouco de caminho, talvez o caminho que ela tenha perdido, naquele momento você está fazendo um processo mais profundo, um processo da alma. E é ali que a sua colaboração, a sua doação, o seu compartilhamento é mais profundo, é mais preciso, porque talvez dure muito mais do que aquela comida. É lógico, é importante comida, mas se você der um conforto, se você der atenção para as pessoas que verdadeiramente precisam, que estão realmente necessitadas, talvez aquele impacto que atingiu várias pessoas não doa tanto em você, não doa tanto na sua alma, não doa tanto no seu coração. Porque nesse momento você, no início a pessoa pode ter ficado desorientada, ela se superou e até num processo de superação, de restauração da própria filosofia de vida, do seu próprio caminho, da sua própria orientação, ela começa então a colaborar com as pessoas que estão ao redor, que pode ser a sua própria família, que pode ser a sua vizinhança, que pode ser de uma forma online, como está acontecendo agora. Enfim, você pode fazer a sua colaboração, a sua doação, o seu compartilhamento da melhor maneira possível. Todos devem doar? Sim, todos devem doar. Todos devem compartilhar? Sim, todos devem compartilhar, porque assim como você gosta de receber, todo mundo gosta. E nesse momento, muitas pessoas, estão precisando. Talvez de você chegar e tocar na mão, de você perceber se aquela pessoa quer falar alguma coisa e você então vai ouvir, você vai doar o seu ouvido. Se aquela pessoa precisa, ao contrário, em vez de falar, ela quer ouvir um conforto, ela quer ouvir um caminho, ela quer ser acolhida. Então você fala aquilo que você tem, aquilo que você é, aquilo que você sabe, a forma como você pode ajudar, se aquela pessoa quer ser tocada ou não, se ela quer ouvir, se ela quer falar, se ela quer um abraço, se ela quer se manter distante e segura. E quando eu falo abraço, pode ser um abraço virtual, pode ser um abraço à distância, porque é o calor humano, é o calor que penetra na alma humana, é que nesse momento as pessoas estão precisando. Então, o que você puder colaborar de alma, o que você puder doar da sua alma, do seu valor, daquilo que você valoriza, daquilo que você acredita, o que você puder compartilhar sobre o seu conhecimento, a sua expertise, o que você puder compartilhar em dinheiro mesmo, ou até mesmo com alimentos, com roupas, com água, para as pessoas que precisam, e se você não consegue ir até lá, que você faça uma doação para alguma instituição responsável para isso,
E quando eu falo responsável, é responsável de verdade. Isso é a forma como as pessoas podem colaborar, porque dessa maneira, não importa o tamanho do impacto que veio, que deixou parcialmente as pessoas ou temporariamente as pessoas desorientadas, esse é o momento mais importante, é o momento auge. Por quê? Porque tudo que chega no auge começa um declínio. Tudo que você inicia, fatalmente vai chegar no máximo, vai chegar no auge. O problema é que quando chega no auge, ele declina. Então, se você está iniciando a sua colaboração, sua doação, seu compartilhamento, ótimo, ele está crescendo. Agora, se você chegou no máximo, como provavelmente em algum momento da nossa história vai chegar no máximo, vai começar o declínio, esse é o momento que todos, você, eu, as pessoas ao redor, sua família, sua casa, seu trabalho, é o momento em que todos devem ter maior atenção. Por quê? Porque no momento em que você declina e você percebe o declínio da colaboração, do compartilhamento, quando as coisas não são mais abertas, nesse momento nasce um cansaço. O cansaço de qualquer pessoa. Porque a pessoa, às vezes, ela luta, ela colabora, esperando que uma cavalaria chegue para ajudar, como nos filmes de Velho Oeste. Você vai lutando, vai resistindo, esperando o exército, esperando a cavalaria chegar para poder ajudar e vencer o filme, no final da história, como num filme. Só que às vezes a pessoa vai fazendo, e a cavalaria não chega. Ou está demorando muito. Porque o mais importante não é você se perder, não é você olhar e falar, puxa, eu ainda não cheguei no meu melhor. Eu ainda não cheguei aonde eu gostaria. Eu ainda não me realizei. Isso não é o importante. O importante é quando você sente que você não está caminhando por ali, que você não está realizando, ou que pelo menos você não está indo em direção aos seus sonhos. Você não está indo em direção à sua realização. Você não está indo em direção àquilo que você acredita. Então, se a sua caminhada não estiver de acordo com a sua filosofia, ou indo em direção à filosofia, é pior do que você não ter uma filosofia. Então, é melhor que você, nesse momento, comece a refletir. Depois do momento de colaboração, do momento de campanha, do momento de compartilhar, de doação, vem um cansaço. E esse cansaço pode gerar em algumas pessoas um determinado estresse. Estresse do corpo, estresse da alma, estresse do sistema nervoso, estresse do organismo. E as pessoas podem, então, começar a adoecer por estresse. E nesse momento nasce uma das mais potentes, né? Uma das emoções negativas mais potentes, que é a raiva. Então, no momento, vamos supor que uma pessoa ela tenha tido um impacto da vida, ficou desorientada, depois ela começa a se superar, começa até a fazer um trabalho até voluntário para compartilhar, e chega um momento em que ela se estressa, porque a vida dela não retomou no ritmo que ela gostaria. Ela começa a despertar raiva e até culpar pessoas. Aí a culpa é sempre do outro. Né? E no momento em que você começa a despertar raiva, é o momento em que você pode ter um divisor. Então fiquem atentos, fique bem atento. Se no momento em que você fez tudo o que você tinha para fazer, doou tudo que você tinha para doar, conhecimento, talvez material, financeiro, você compartilhou o máximo possível. Se depois desse compartilhamento você começar a sentir um cansaço, você começar a sentir um estresse, e principalmente se você sentir raiva, nesse momento é um momento de um ponto de mutação. O ponto de mutação que acontece ao longo de qualquer impacto. E não é apenas um impacto como uma pandemia, um impacto mundial, pode ser um impacto na sua vida, na sua história, pode ser um impacto amoroso, um impacto financeiro, um impacto na sua saúde, um impacto dentro dos seus valores espirituais. Você pode sofrer um impacto. E se esse impacto, depois de um tempo, gerar cansaço, estresse e talvez raiva, talvez você comece até a culpar outras pessoas ou outras coisas pelo acontecimento, existe uma divisão, um ponto de mutação.
E esse ponto de mutação ele pode ser favorável ou desfavorável. No caso do favorável, se você viu que você está ficando estressado, cansado, raivoso, qual é o conselho que, pelo menos, o taoísmo oferece para você? Pega a sua filosofia, pega aquilo que você acredita, junta com aquilo que você não acredita. Observe a sua vida, a sua realidade. Meça, faça uma medição, faça uma comparação. Nesse momento é até para você julgar. Julgue a sua filosofia de vida com a vida que você está levando. Nesse momento, você transforma a sua raiva em força de motivação. Porque a energia é a mesma. Só está ou ela está yin ou está yang. Ou está positiva ou está negativa. Quando a pessoa está negativa, aquela energia toda se torna raiva para destruir, para desfazer, para desconstruir, para reconstruir na raiva. Então, essa é a mesma energia que, no seu aspecto positivo, ela pode ser vista como a força que motiva, o trovão que germina, a energia que reconstrói, mas reconstrói para o bem, que reconstrói para a força. É nesse momento em que essa energia deixa de ser raiva e se torna a sua nova, ou seu novo nível de resistência, ou talvez de resiliência. É a força que faz você se reinventar. É a força que faz você se reconectar. Se você se reconecta com a sua filosofia, se reconecta com a sua força de caminhar novamente, você se reinventa, você tem a força e a visão, a energia, como nós chamamos dentro do taoísmo de trovão. O trovão negativo é a sua raiva. O trovão positivo é a sua capacidade de germinar, de produzir, de reinventar, de resistir. Você vai novamente carregando a sua bateria, mas de dentro para fora. Você não colocou um carregador de fora. Como o seu telefone você carrega todo dia, você ao carregar a energia vem de fora. E você pode carregar o seu coração com energias de fora, com momentos de doação, de compartilhamento, de colaboração, de distribuição. Isso sim, ela vem de fora. Mas se você tirar da tomada, você começa a descarregar. Então, a verdadeira energia, a verdadeira bateria carregada, ela vem de dentro para fora. É no momento em que você percebe que o seu cansaço, o seu estresse, a sua raiva pode ser transformada. Então, no momento em que você está com raiva, que é o seu trovão negativo, comece então a trabalhar com os seus valores, com as suas virtudes, com os seus ideias. Compare a vida que você tem com a filosofia que você tem e transforme a raiva num processo criativo, num processo de resistência, num processo de reinvenção, força, determinação para se reinventar, para reconectar e principalmente para você resistir a coisas que podem transformar você, já que você pode ter entrado num ponto de mutação. E aí sim, aquele cansaço dá lugar a um novo objetivo. A palavra hoje em dia que está na moda é propósito. Então, o seu cansaço, ele apaga, ele desaparece assim que nasce um propósito, um objetivo, um porquê se levantar, um porquê caminhar. No momento do seu estresse, você pega todo aquele estresse, porque o estresse nada mais é do que a sua energia do trovão, que está travada no corpo, não sabe para onde ir, então você fica estressado, seu sistema nervoso em pânico. Você, ao desenvolver um caminho, ao criar um caminho, ao se conectar a um caminho, aquele estresse se torna força propulsora para você caminhar para frente, caminhar em direção ao lado positivo. Isso é a sua força. Porém, nem todo mundo consegue isso. E no momento em que a pessoa não consegue isso, ela pode ir para o outro polo, para o polo negativo. E no polo negativo, aquele estresse, aquele cansaço, aquela raiva, aquele processo de começar a encontrar um culpado pelo que aconteceu com você, pelo que aconteceu ao seu redor, porque aí você se sente insatisfeito, frustrado, injustiçado, você fez sua parte, o mundo não fez a dele, enfim, são várias histórias, são várias culpas ou desculpas. Então, nesse momento, a pessoa pode, sem perceber, o seu trovão vai se tornando negativo, a sua raiva vai aumentando,
E você começa, então, a perder trovão. O seu trovão vai descarregando. Igual o seu telefone, se você não carregar, ele vai perdendo força. Sua bateria interna, que é a sua alma, seu coração, seu espírito, sua energia, vai baixando, até chegar um momento em que a pessoa, ela nem raiva mais tem. Ela agora começa um processo natural de a raiva dar lugar à vitimização. Ela então se torna vítima do ambiente, se torna vítima das pessoas com que ela se relaciona, ela se torna vítima com tudo que ela estudou e que não pôde dar certo, ela se torna vítima até dos ideais que ela tinha e que agora ela vê que não está mais funcionando, então ela se torna vítima de alguma coisa. Mais uma vez ela continua culpando alguém. Nesse caso ela agora vitimizou. Então quando ela vitimiza, ela vai perdendo a sua força, a energia do desleixo aparece, e a energia do desleixo começa a mandar nela. Nasce, então, um estado de ficar conformado com o que ela é. Agora eu estou conformado com o que eu tenho, Deus quis assim, foi assim porque foi assim mesmo, cheio de histórias. Né? A pessoa acaba conformada com o que aconteceu. E, principalmente, aquela raiva, aquele cansaço, dá lugar não apenas ao desleixo, mas também uma sensação de que ela foi abandonada. Abandonado pelos seus ideais, abandonado pela vida. Alguns vão dizer que foi abandonado por Deus, ou por deuses, ou orixás, ou a força espiritual que a pessoa acredita. Então ela tem uma sensação de abandono de alguma força no qual ela se apoiava. E quando a pessoa fica conformada, vitimizada ou abandonada, a tendência dela é ficar totalmente desiludida. E nesse momento é muito difícil, é quando ela chegou lá no fundo do poço, é muito difícil você resgatar essa pessoa. Algumas pessoas vão tentar já num outro nível, entrar num processo de superação, onde você começa a se superar, onde você pensa, não, isso aconteceu, mas agora eu vou pensar daqui para frente. Tudo que aconteceu comigo fez com que eu me tornasse o que eu sou hoje. Mas tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, me trouxe até aqui, mas talvez com esse impacto, com essa mutação, com essa transformação do mundo, eu preciso me reinventar, se reconectar ao seu ambiente, se reconectar aos seus valores, se reconectar às pessoas que te cercam, mesmo que seja à distância, se reconectar ao seu conhecimento. Então, esse momento é um momento interessantíssimo para você ler, reler, ver, rever todo o seu conhecimento. E, principalmente, para criar uma nova resistência, para, se caso um novo impacto aconteça, que ele não encontre a mesma pessoa que ele encontrou antes. Ele agora encontra uma pessoa mais madura, mais forte, nova, uma nova versão, uma versão 2.0 de si mesmo, uma energia nova, valores novos. Isso serve para toda a sua vida, a qualquer momento, não importa o tamanho do impacto, se foi uma frase, se foi um tsunami, se foi uma pandemia, se foi um gesto que alguém fez para você. O processo, o caminho é sempre o mesmo na alma de qualquer pessoa. A palavra-chave de qualquer impacto, ou melhor, pós-impacto, em qualquer momento da sua vida, pode ser agora, pode ser daqui em diante, se você analisar o que passou com você, em qualquer momento, a palavra-chave é reconectar. Reconexão com os seus valores, com as suas virtudes e principalmente com a sua filosofia de vida. Porque é a filosofia que recebe aquele impacto. É a filosofia que vai receber cada frase, cada gesto, cada atitude, cada acontecimento fora de você. Nós temos coisas que nós podemos mudar. Dentro da nossa alma, dentro da nossa mente, dentro do nosso corpo, nós podemos mudar. Controlamos nossas atitudes, controlamos aquilo que falamos, aquilo que comemos, modificamos nossa estrutura física, seja por ginástica, alimentação, até mesmo cirurgia. Nós podemos mudar uma parte nossa. Mas eu também posso influenciar, interferir na vida de outra pessoa, sendo eu mesmo.
mas eu nunca vou poder mudar a outra pessoa. Eu posso até rezar por ela, mas eu não posso meditar por ela. Eu não posso me transformar por ela. Eu posso sim pegar a minha transformação e servir como uma oferenda para outras pessoas. E caso aquela pessoa aceite a oferenda, se alimente daquela oferenda, seja nutrida, isso é uma metáfora, se alimente daquilo que eu tenho, que eu sou, ela pode então servir de matéria-prima para uma transformação posterior. Mas ela nunca vai ser eu, assim como eu nunca vou ser a outra pessoa. Então nós temos 3 ambientes acontecendo simultaneamente. O que eu mudo em mim, o que eu interfiro nas pessoas e aquilo que eu não posso mudar, que são as outras pessoas. Todas as pessoas ao redor. Eu não posso mudar nem o lugar que o meu cão ou que o meu gato deseja dormir. Porque eu posso até tirar, daqui a pouco eles voltam. Eu tiro de novo, eles voltam ali. Eu vou dormir, eles vão para lá. Então, eu não posso mudar os outros. Eu posso interferir, para o bem ou para o mal, os outros. Mas, principalmente, eu posso modificar quem? Eu mesmo. Então, vamos começar o trabalho de reconexão com os nossos valores, com o nosso ambiente interno, com o nosso ambiente interno. Reconectar com os nossos conhecimentos internos, com aquilo que você já viu e que você vai rever. Você pode se reconectar com toda a sua força voltada principalmente para os seus relacionamentos e observar quem é quem dentro da sua história, o que cada pessoa pode servir para você, assim como você serve para os outros. Então, o que cada um serve para você e o que você serve para os outros. Isso é o compartilhamento. Você pode reconectar você com você mesmo. E, se possível, se tornando cada vez melhor para interferir outras pessoas. Interferir financeiramente, culturalmente, espiritualmente, energeticamente, enfim, você pode fazer muitas coisas sendo você, sendo exclusivamente você. E não precisa viver a vida do outro, basta viver a sua, que vai ser extraordinário, extraordinário. Você pode ser uma excelente pessoa. Primeiro, você precisa ser o seu melhor amigo. Aproveite que você está convivendo 24 horas com você dentro da sua casa. Aproveite e ouça você. Converse com você. Ao ouvir e conviver com você mesmo, você pode se tornar o seu melhor amigo, o seu melhor exemplo. E você pode, de uma forma extraordinária, fantástica, excepcional, evoluir, crescer sozinho, sendo apenas você mesmo. Então, utilize isso. E depois que você estiver nesse processo natural de evolução, de progresso, de crescimento, que é interminável, dizem que termina no último dia da sua respiração. Então, até lá, o seu processo natural de evolução, que seja ele permanente, que seja contínuo, e que você possa ser cada vez mais alguém melhor para interferir, para modelar, para exemplificar outras pessoas. Você deve cuidar do seu caminho. Lembre-se sempre da frase: meu caminho é meu caminho, seu caminho é seu caminho. O caminho do outro é o caminho do outro. Ninguém caminha o caminho do outro. Eu não posso caminhar o seu e vice-versa. E nós dois não caminhamos o caminho de uma terceira pessoa. Então, caminhe o seu próprio caminho. Plante flores no seu caminho. Desenvolva capacidades, habilidades, competências, know-how dentro do seu próprio caminho. Medite dentro do seu próprio caminho. Filosofe dentro do seu próprio caminho. Torne o seu caminho poético, romântico, para que você possa caminhar dentro dele. E se alguém aparecer trazendo coisas boas, é lucro, é resultado. Como foi falado, é a lei do retorno. Então, isso é muito bom. Agora, uma pessoa que não planta nada no próprio caminho, deixa o caminho cheio de pedras, esperando que alguém venha reflorestar o próprio caminho, não vai ter sucesso. O reflorestamento do outro nunca é aquilo que você deseja.
Pelo simples fato, imagine que você está com as mãos ocupadas, para quem usa óculos, e o seu óculos cai, ou vira assim de lado, e alguém vai lá e tenta ajustar o seu óculos. Quem usa óculos vai entender isso. Ninguém consegue ajustar o seu óculos como você. Da mesma maneira, ninguém consegue cuidar de você como você mesmo. Então, prepare o seu lado positivo, germine o seu lado positivo, para que você possa progredir, caminhando o seu próprio caminho, um caminho florido, poético, romântico, cheio de você. Aliás, todas as pessoas deveriam plantar ela mesma dentro do próprio caminho. Aonde ela for, ela encontra ela mesma. Então, dentro do caminho, dentro da vida dela, onde ela for, ela encontra recursos dela mesma. Então, que o seu caminho seja cheio de você. Que o caminho do outro seja cheio do outro. Que o seu caminho seja supremo para você, porque é você que caminha. Então, respondendo à pergunta, a sua germinação positiva deve acontecer o tempo todo em você, para você. Outros serão beneficiados quando você compartilhar. Agora, uma loja só inaugura quando está pronta. Da mesma forma, você só compartilha as suas coisas quando elas estão prontas, sedimentadas, firmes em você. Quando seus valores estão enraizados, é que você pode compartilhá-los. Por isso, você tem o caminho e você tem a experiência. Os dois juntos representam aquilo que você oferece para a pessoa. Se oferece só conhecimento, é teórico. Se oferece só experiência, às vezes o outro não consegue captar. Se você oferece os dois, naturalmente a pessoa vai absorver alguma parte de acordo com o grau de absorção dela. Bom, espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa, alguma parte dessa aula, e a gente se vê na semana que vem.